O nascimento pode ser um momento difícil para qualquer espécie, e você ficaria surpreso com as diferenças entre cada uma delas. Os animais têm maneiras bem distintas de dar à luz, e algumas delas são verdadeiramente extremas. Estes são os 20 nascimentos mais impressionantes do reino animal. Número 1. Égua desafia probabilidades ao dar à luz 2 pares perfeitos de gêmeos em menos de 2 anos. Já é raro uma égua dar à luz gêmeos uma vez. Agora, imagine isso acontecendo 2 vezes. No dia 26 de fevereiro de 2020, a égua Destiny, da raça Irish Sport Horse, surpreendeu a todos ao trazer ao mundo mais um casal de potros gêmeos. O mais incrível, apenas 1 ano e meio antes, ela já havia dado à luz outro par de gêmeos. Os criadores ficaram em choque, comparando o evento a ser atingido por um raio 2 vezes. A dona do animal não conseguia acreditar no que via quando percebeu que sua égua tinha realizado essa façanha novamente. Aparentemente o parto foi rápido e sem complicações, poupando Destiny de muito sofrimento. Com 19 anos na época, essa gestação foi planejada para ser sua última. Afinal, 4 potros em apenas 18 meses é uma marca e tanto. Segundo os criadores, normalmente se evita gestações duplas em éguas devido aos riscos envolvidos. Mas Destiny foi uma verdadeira campeã e conseguiu passar por tudo sem nenhum problema. O Haras chamou o acontecimento de um verdadeiro milagre. Número 2. Fazendeiro comemora o nascimento de 4 bezerros da mesma vaca. No estado de Havana, Cuba, o veterinário Andrés Rodrigues, responsável pela fazenda leiteira número 128, ficou boquiaberto ao descobrir que uma de suas vacas, chamada Olele, estava parindo nada menos que 4 bezerros saudáveis. Quando chegou para ajudar, um bezerro já havia nascido, mas para sua total surpresa, outros 3 vieram logo em seguida. E se isso já não fosse extraordinário o suficiente, um dos filhotes nasceu com órgãos reprodutivos masculinos e femininos, um fenômeno extremamente raro. A probabilidade de uma vaca dar à luz quádruplos vivos é de 1 em 11 milhões. E se todos forem do mesmo sexo, as chances sobem para 1 em 106 milhões. Agora, um nascimento que inclui um filhote hermafrodita? Não há sequer estatísticas conhecidas para isso. Os bezerros receberam nomes curiosos: Miguelito, Pequeno Miguel, Beloso, Dente Doce, Lucero, Brilho Estelar, e Travesti, sendo este último um nome um tanto controverso nos dias de hoje. Número 3. Pequena Chihuahua luta para dar à luz um filhote gigante. Você já imaginou o que aconteceria se um cachorro enorme acasalasse com um cãozinho minúsculo? Bem, o resultado pode exigir uma intervenção cirúrgica. Foi exatamente isso que aconteceu com Lucy, uma pequena chihuahua que acidentalmente engravidou depois de cruzar com o cão da vizinha de sua dona. O problema? O pai era um Spitz alemão, Pomeranian, uma raça consideravelmente maior que os chihuahuas. Quando chegou a hora do parto, Lucy não conseguia dar à luz sozinha. O filhote era simplesmente grande demais. Desesperada, sua dona, Catherine, correu para o hospital veterinário em prantos, temendo pela vida de sua cachorrinha. O veterinário diagnosticou que a única solução era uma cesariana de emergência. A cirurgia foi delicada e arriscada, pois Lucy já estava sofrendo há horas. Felizmente, a operação foi realizada com sucesso por um renomado veterinário de televisão, Dr. Jeff. E tanto a mãe quanto o filhote sobreviveram. Se tem um aprendizado aqui, é este. Fique atento ao porte dos cães que seu animal cruza. Evitar um parto complicado pode poupar muito sofrimento ao animal. Número 4. Gorila dá à luz gêmeos inesperadamente. Os cuidadores do Burger Zoo na Holanda tiveram uma grande surpresa em uma manhã de quinta-feira. Ao chegarem ao recinto das gorilas, encontraram a fêmea Imgeila, de 20 anos, segurando 2 filhotes recém-nascidos, um macho e uma fêmea. Eles já sabiam que ela estava grávida, mas não esperavam um parto duplo, já que os gorilas normalmente dão à luz apenas um filhote por vez. Imgeila, que já tinha 3 filhos antes, era experiente como mãe, mas carregar 2 bebês ao mesmo tempo é um grande desafio. Segundo especialistas do zoológico, o nascimento de gêmeos gorilas acontece apenas 1 ou 2 vezes a cada 10 anos em zoológicos europeus. O mais impressionante foi que o parto ocorreu de forma completamente natural, sem nenhuma intervenção veterinária. O pai dos filhotes não terá contato com eles nos primeiros 18 meses, pois essa fase é inteiramente dedicada ao cuidado materno. No entanto, assim que os pequenos crescerem,
ele terá um papel crucial protegendo-os dos outros gorilas do grupo. Número 5. Guepardo dá à luz 5 filhotes após 3 anos. A belíssima guepardo Milani, de 3 anos, emocionou a todos ao dar à luz 5 filhotes em um parto que durou mais de 6 horas. O evento ocorreu em 2014, no Richmond Metro Zoo, nos Estados Unidos, e foi registrado por câmeras instaladas no recinto do animal. Milani sabia que o momento estava próximo e começou a procurar um lugar seguro para dar à luz. Após 6 horas de trabalho de parto, seus 5 filhotes nasceram saudáveis. Ela demonstrou um instinto maternal incrível, limpando cada um assim que nasciam e garantindo que todos estivessem respirando corretamente. Além disso, foi extremamente cuidadosa para não esmagar nenhum deles enquanto ainda estava parindo os outros. Com essa dedicação, não restam dúvidas de que ela será uma mãe incrível. Cada novo nascimento no reino animal é um verdadeiro presente. E Milani trouxe 5 para o mundo de uma só vez. Número 6. Tigresa salva filhote que nasceu sem respirar. O instinto materno pode ser poderoso o suficiente para salvar uma vida. E foi exatamente isso que aconteceu com uma tigresa da espécie sumatrana que deu à luz gêmeos em um zoológico na Austrália. Durante o parto, um dos filhotes nasceu sem sinais de vida e a equipe do zoológico começou a entrar em pânico. Mas Caitlin, a tigresa, não hesitou. Ela começou a lamber vigorosamente o filhote, tentando estimular sua respiração. Após alguns longos minutos de tensão, o bebê soltou um pequeno choro. Ele havia sobrevivido. O alívio tomou conta dos cuidadores, que não podiam acreditar no que acabavam de presenciar. A importância desse nascimento é imensa, já que os tigres de Sumatra estão criticamente ameaçados de extinção. Em 2008, havia apenas 679 exemplares no mundo, e o número não mudou muito desde então. Cada novo filhote representa uma chance a mais para a preservação dessa espécie magnífica. Número 7. Parto extremo e intenso de uma cabra. Atenção! Esta história pode ser um pouco gráfica para alguns espectadores. Neste caso, acompanhamos Paula, uma cabra saudável que enfrentou um parto complicado. Após 4 meses de gestação, ela começou a perder o apetite, algo que seus donos inicialmente acharam estranho, mas que na verdade estava ligado à troca natural de seus dentes adultos. Quando o trabalho de parto começou, ficou claro que não seria fácil. O filhote estava demorando muito para nascer. Felizmente, com a ajuda de seus donos, o nascimento aconteceu sem maiores problemas. A gestação das cabras dura, em média, 149 dias, podendo variar até 5 dias para mais ou para menos. O parto pode ocorrer em qualquer época do ano, até mesmo sob chuva, neve ou frio intenso. Por isso, os filhotes precisam de atenção redobrada nos primeiros momentos de vida, pois nascem molhados e vulneráveis ao frio. Para protegê-los, os criadores costumam utilizar abrigos especiais, onde os cabritinhos podem ficar protegidos enquanto as mães saem para pastar. Alguns até instalam estufas de plástico, criando um ambiente aquecido para os recém-nascidos. Número 8. Zebra dá à luz em um parto difícil. No zoológico de Chester, no Reino Unido, uma zebra chamada Nadine entrou em trabalho de parto inesperadamente, bem diante dos visitantes. Ela começou a rolar no chão, preparando-se para dar à luz. As zebras são parentes dos cavalos, mas com um diferencial marcante: suas listras únicas e irrepetíveis. Durante o parto, esses animais enfrentam um risco considerável, principalmente na natureza, pois os filhotes recém-nascidos podem ser atacados por predadores. A gestação das zebras dura cerca de 12 meses, podendo variar entre 11 meses e meio e 12 meses e meio. Assim que nascem, os potros já estão totalmente formados e em apenas 1 hora conseguem ficar em pé e caminhar. Gestações gemelares são extremamente raras, então geralmente nasce apenas um filhote por vez. Nos primeiros meses, as mães mantêm os potrinhos sob vigilância constante, já que são presas fáceis para predadores. Aos 6 meses, o desmame acontece, e os filhotes costumam permanecer com as mães até 3 anos de idade. Número 9. Veado de cauda branca dá à luz trigêmeos. No dia do seu aniversário de 58 anos, Ken Lineback recebeu um presente inesperado da natureza. Ele presenciou o nascimento de 3 filhotes de cervo, algo extremamente raro. As fêmeas do veado de cauda branca costumam ter entre 1 e 3 filhotes, principalmente durante a primavera, nos meses de maio e junho. Os filhotes nascem manchados, o que ajuda na camuflagem,
mas perdem as manchas ao longo do primeiro verão. No início da vida, as mães escondem os filhotes na vegetação e voltam para amamentá-los 4 a 5 vezes ao dia. Esse comportamento é essencial para evitar predadores, pois os pequenos não exalam cheiro nas primeiras semanas de vida. Após um mês, os filhotes começam a seguir suas mães em busca de comida. O desmame ocorre entre 8 e 10 semanas, mas algumas mães continuam permitindo que seus filhotes mamem até o outono. Os machos costumam deixar a mãe após 1 ano, enquanto as fêmeas ficam por até 2 anos. Número 10. Elefantes gêmeos raros nascem no Quênia. Na Reserva Nacional de Samburu, no norte do Quênia, a elefanta Bora surpreendeu a todos ao dar à luz gêmeos, um macho e uma fêmea. O nascimento foi registrado no dia 16 de janeiro de 2022 por guias do Elephant Watch Camp, que imediatamente informaram a organização de conservação Save the Elephants. Gestações gemelares são extremamente raras entre elefantes, e isso gerou grande entusiasmo entre os conservacionistas. O número de elefantes no Quênia tem crescido gradativamente desde 2014, após décadas de declínio devido à caça ilegal. Os elefantes têm o período de gestação mais longo do reino animal, carregando seus filhotes por impressionantes 22 meses antes do nascimento. No entanto, quando nascem gêmeos, as chances de sobrevivência diminuem, pois muitas mães não conseguem produzir leite suficiente para alimentar 2 bebês. Apesar dos desafios, o nascimento desses gêmeos trouxe esperança para a conservação dos elefantes africanos, que continuam ameaçados pela caça e pela perda de habitat. Número 11. Jumenta dá à luz gêmeos raros na Irlanda. O agricultor irlandês Cormac Williams, da região de Kerry, teve uma surpresa especial no Natal. Sua jumenta de estimação, Tulip, deu à luz gêmeos raríssimos. Ele ficou tão emocionado que batizou os filhotes de Snow e Flake por causa de seu pelo branco fofinho, combinando perfeitamente com a época do ano. As jumentas têm um período de gestação de aproximadamente 12 meses, 1 mês a mais do que os cavalos. Embora tenham um ciclo reprodutivo semelhante ao dos equinos, gêmeos são extremamente raros nessa espécie. Os filhotes de jumento, chamados de potros, começam a andar apenas 1 hora após o nascimento, mas ainda não conseguem comer grama ou ração. Durante os primeiros 4 meses, o leite materno é essencial para o seu desenvolvimento. Aos 12 meses, os jumentinhos já são independentes, passando por uma fase semelhante à adolescência humana. Já na fase adulta, que começa aos 2 anos, eles atingem seu porte definitivo e podem se reproduzir. No entanto, criadores recomendam que só se permita a reprodução quando o animal já estiver totalmente desenvolvido para evitar complicações na gestação. Número 12. Orangotango dá à luz gêmeos, mas apenas um sobrevive. No Audubon Zoo, em Nova Orleans, os especialistas em conservação comemoraram o nascimento de um raro filhote de orangotango de Sumatra, uma espécie criticamente ameaçada de extinção. Mas a alegria veio acompanhada de tristeza, pois o filhote tinha um irmão gêmeo, que infelizmente não sobreviveu. A mãe, Menari, de 12 anos, deu à luz sem complicações na véspera de Natal. No entanto, o segundo bebê foi encontrado sem vida dentro do útero e precisou ser removido sem necessidade de cesariana. Os orangotangos de Sumatra são conhecidos por sua longa fase de cuidado materno. Eles amamentam seus filhotes por 7 anos, um dos períodos mais longos entre os mamíferos. Como resultado, os intervalos entre os nascimentos são muito espaçados, geralmente entre 8 e 9 anos. Isso faz com que a reprodução da espécie seja muito lenta, tornando sua preservação um grande desafio. Com menos de 14 mil orangotangos de Sumatra vivendo na natureza, cada nascimento conta. Infelizmente, seu habitat continua sendo destruído devido ao avanço das plantações de óleo de palma, principal ameaça à sobrevivência dessa espécie incrível. Número 13. Girafa dá à luz gêmeos raros na Virgínia. No Natural Bridge Zoo, na Virgínia, a girafa Gabriela, de 22 anos, deixou todos impressionados ao dar à luz gêmeos, um evento extremamente raro entre sua espécie. Felizmente, tanto a mãe quanto os filhotes nasceram saudáveis e sem complicações. As girafas têm uma gestação longa, durando 15 meses. Quando os filhotes nascem, já são gigantescos. Pesam cerca de 70 quilos e medem aproximadamente 1,80 m de altura. O parto das girafas pode parecer um pouco assustador, pois ocorre com a mãe em pé. Assim, o bebê precisa cair de uma altura considerável para o chão.
Mas não se preocupe. A bolsa amniótica protege o filhote do impacto, e a queda ajuda a romper a membrana, facilitando sua primeira respiração. Embora o número exato seja difícil de calcular, estima-se que de 8.600 nascimentos de girafas, apenas 32 sejam de gêmeos. Ou seja, Gabriela fez parte de um seleto grupo de mães. Dentro de apenas 30 minutos após o nascimento, os filhotes já conseguem ficar de pé e, em menos de 2 horas, já são capazes de andar. Nos primeiros dias ainda ficam cansados facilmente, mas logo começam a correr e explorar o ambiente ao lado da mãe. Número 14. Panda dá à luz gêmeos em cativeiro na China. No Centro de Pesquisa e Conservação do Panda Gigante na China, um evento inédito aconteceu em 2020. A fêmea Fuwa deu à luz os primeiros gêmeos de panda nascidos em cativeiro naquele ano. Os filhotes nasceram com pesos bem diferentes. Um pesava 159 gramas, enquanto o outro tinha apenas 119 gramas. Ambos, porém, estavam saudáveis e foram amamentados pela mãe. Os pandas são conhecidos por terem muita dificuldade reprodutiva, então esse nascimento foi uma grande vitória para a conservação da espécie. Fuwa, que completou 17 anos na época, já era experiente e havia tido 8 filhotes no total. Devido à pandemia de Covid-19, a equipe do Centro de Conservação precisou armazenar grandes quantidades de bambu com antecedência, garantindo o suprimento alimentar para os pandas durante o isolamento. Os pandas gigantes passaram anos na lista de espécies em extinção, mas graças a projetos de preservação como esse, a população voltou a crescer. Hoje são considerados vulneráveis, mas ainda precisam de proteção para garantir sua sobrevivência. Número 15. Tamanduá dá à luz gêmeos raros no zoológico de Abilene. No zoológico de Abilene, no Texas, algo inédito aconteceu em abril de 2022. Uma tamanduá-bandeira chamada Demo, de apenas 2 anos e meio, deu à luz gêmeos, um macho e uma fêmea. Esse evento foi extremamente especial, pois tamanduás-bandeira quase sempre dão à luz apenas um filhote por vez. Os filhotes nasceram saudáveis, e a mãe, mesmo sendo inexperiente, demonstrou um comportamento exemplar ao cuidar deles. Os tamanduás-bandeiras são mamíferos mirmecófagos, ou seja, sua alimentação é composta basicamente por formigas e cupins. Eles possuem garras afiadas que utilizam para abrir os formigueiros e uma língua comprida e pegajosa para capturar os insetos. Após o nascimento, os filhotes sobem nas costas da mãe, onde permanecem por meses, protegidos de predadores. Para se camuflar, posicionam-se de maneira que suas faixas pretas se alinham com as da mãe, tornando-se praticamente invisíveis aos olhos dos inimigos. A gestação desses animais dura aproximadamente 190 dias, e os bebês só começam a abrir os olhos após 1 semana de vida. O nascimento dos gêmeos foi uma grande surpresa e motivo de celebração para a equipe do zoológico, que nunca tinha registrado um caso semelhante antes. Número 16. Lêmures gêmeos nascem no zoológico de Singapura. No zoológico de Singapura, um casal de lêmures de colar vermelho deu à luz gêmeos raros. O nascimento foi um grande motivo de comemoração, já que essa espécie, nativa de Madagascar, está criticamente ameaçada de extinção. A mãe, Minnie, chegou ao zoológico em 2016, vinda de um zoológico no Japão, e esses foram seus primeiros filhotes. Os gêmeos nasceram no início de 2020, mas só foram apresentados ao público meses depois, devido ao fechamento do zoológico por causa da pandemia. Os lêmures de colar vermelho têm pelagem vermelho-alaranjada, com mãos, pés e rostos pretos, além de uma mancha branca característica na cabeça. Esses primatas se reproduzem apenas uma vez por ano, o que torna cada nascimento ainda mais valioso. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, 103 das 107 espécies de lêmures estão ameaçadas de extinção, e 33 delas estão na categoria criticamente ameaçadas, o último estágio antes da extinção completa na natureza. O nascimento dos gêmeos trouxe esperança para a conservação da espécie, além de reforçar a importância dos programas de reprodução em cativeiro. Número 17. O menor macaco do mundo dá à luz gêmeos no zoológico de Chester. O sag pigmeu, o menor macaco do mundo, teve uma surpresa especial no zoológico de Chester, no Reino Unido. Uma fêmea da espécie deu à luz gêmeos minúsculos, pesando apenas 15 gramas cada um. Apesar de serem incrivelmente pequenos, os filhotes nasceram saudáveis, assim como a mãe, que se mostrou muito cuidadosa desde o primeiro momento.
O que chama a atenção nesses macacos é que, apesar do seu tamanho diminuto, adultos medem apenas entre 12 e 15 centímetros e pesam no máximo 150 gramas. Seus filhotes representam 10% do peso total da mãe ao nascer. Curiosamente, nos saguis pigmeus, o pai é quem assume os cuidados dos filhotes depois que a mãe os amamenta. Ele os carrega o tempo todo, protegendo-os de predadores e ajudando no desenvolvimento. Esses macacos vivem em pequenos grupos familiares, com 3 a 8 indivíduos, geralmente liderados por um casal dominante. Quando ameaçados, adotam uma estratégia chamada mobbing, onde todos os membros do grupo se unem para atacar o intruso e afastá-lo. Na natureza, os saguis pigmeus se reproduzem a cada 6 meses, e cerca de 76% dos nascimentos resultam em gêmeos. Esse nascimento no zoológico foi mais um passo importante para a conservação da espécie, que sofre com o tráfico de animais e a destruição de seu habitat na Amazônia e nas florestas tropicais da América do Sul. Número 18. Cavalo marinho macho dá à luz centenas de filhotes. Os cavalos marinhos sempre chamaram a atenção por suas características peculiares, e uma delas é a maneira única como se reproduzem. Os machos são os responsáveis pela gestação e pelo parto. No aquário The Deep Hull, na Inglaterra, visitantes tiveram a rara oportunidade de ver um cavalo marinho macho dando à luz centenas de filhotes de uma só vez. O processo começa quando a fêmea deposita os ovos dentro da bolsa incubadora do macho, localizada na parte inferior de seu corpo. Lá, os ovos são fertilizados e protegidos, recebendo oxigênio e nutrientes dos vasos sanguíneos do pai. Após um período de gestação de 6 a 10 semanas, os filhotes são expelidos em uma espécie de contração intensa, onde o pai os libera aos poucos. Em algumas espécies, um único macho pode dar à luz até 2.000 filhotes de uma vez. Os cavalos marinhos também são conhecidos por serem monogâmicos, formando pares estáveis. Todos os dias, o casal realiza uma espécie de dança do acasalamento, reforçando o vínculo e preparando-se para a próxima gestação. Apesar de sua aparência frágil, os cavalos marinhos são muito resistentes e possuem estratégias de camuflagem para evitar predadores. No entanto, são vulneráveis à pesca predatória e à destruição de recifes de coral, o que tem reduzido drasticamente suas populações. Número 19. Ursos polares gêmeos nascem no zoológico de Dierenried. O mundo inteiro se encantou ao ver as imagens da ursa polar Frima com seus filhotes gêmeos em um zoológico na Holanda. Após passarem 3 meses protegidos na toca, os bebês finalmente foram apresentados ao público no dia 27 de fevereiro de 2019, justamente na data em que se celebra o Dia Internacional do Urso Polar. Infelizmente, os ursos polares estão em grande risco de extinção devido às mudanças climáticas. O derretimento do gelo no Ártico dificulta a caça das focas, sua principal fonte de alimento, e muitos deles acabam morrendo de fome. Nos últimos 45 anos, a população de ursos polares diminuiu cerca de 30%, e estima-se que, se nada for feito, essa espécie pode desaparecer nos próximos 50 anos. Atualmente, existem cerca de 20.000 indivíduos na natureza, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza. Diante desse cenário, cada nascimento de filhotes representa uma esperança para a espécie. Os ursos polares têm uma gestação de 8 meses, e os filhotes nascem completamente indefesos, sem pelos e sem enxergar. Apenas com 3 meses eles saem da toca e começam a explorar o ambiente ao lado da mãe. A organização Greenpeace aproveitou a data do nascimento dos filhotes para alertar sobre a urgência de combater o aquecimento global, pois 2030 é considerado o ano limite para evitar um colapso climático. Número 20. O parto delicado de um ouriço. O período de gestação dos ouriços dura entre 4 e 6 semanas e cada ninhada pode ter de 2 a 7 filhotes. Mas o mais curioso é que esses pequenos mamíferos nascem de um jeito muito peculiar. Diferente do que muitos imaginam, os espinhos dos ouriços não aparecem imediatamente. Ao nascerem, os filhotes são chamados de neonatos altriciais, o que significa que vêm ao mundo cegos, sem mobilidade e extremamente frágeis. Seus primeiros 100 espinhos estão escondidos sob a pele e só emergem algumas horas após o parto, absorvendo a umidade do corpo da mãe para endurecer. No início, eles são brancos, mas escurecem por volta do 3º dia de vida. Os olhos dos filhotes só se abrem por volta dos 20 dias de idade, e o desmame ocorre entre a 4ª e a 6ª semana.
Durante esse período, a mãe desempenha um papel crucial nos cuidados com os pequenos. Se por acaso você encontrar ouriços recém-nascidos na natureza, não tente tocá-los. O cheiro humano pode fazer com que a mãe os rejeite, e em casos extremos, ela pode até comê-los por considerá-los ameaçados. O incrível mundo dos nascimentos animais. Cada espécie do reino animal tem uma maneira única e fascinante de vir ao mundo. E como vimos, algumas são verdadeiramente impressionantes. O esforço e a resistência de cada mãe são admiráveis, e sem dúvida o instinto materno é uma das forças mais poderosas da natureza. E você, já testemunhou o nascimento de um animal ao vivo? Conte para a gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!